o que estou falando para você. Quase ninguém na área sabe nada do que estou dizendo aqui. E como eu sei disso? Porque não estão usando essas técnicas nas suas clínicas. Se entendessem o que estou dizendo, estariam fazendo a transição para isso imediatamente. Professor Seyfried, tanto dinheiro foi investido na guerra contra o câncer ao longo dos anos e pesquisas. Pessoas têm arrecadado fundos, tentando levantar dinheiro para continuar pesquisando para tentar encontrar a cura. Progredimos muito pouco. Considerando o que temos feito e a energia e o dinheiro investidos, por que você acha que isso acontece? Bem, obrigado, Jesse. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, Sociedade Americana do Câncer, fizemos grandes progressos. Reduzimos mortes por câncer em 30 e poucos, 37%. Considera um grande progresso. A Sociedade Americana do Câncer de Atlanta, Geórgia. No início dos anos 1990, instituímos campanha anti-tabagismo. Pessoas pararam de fumar, percebendo o risco. A grande queda, a vantagem que falam, o avanço no câncer é a projeção. Se não tivéssemos parado de fumar, teríamos mais mortos por câncer hoje que em 1990. Projetam essa trajetória até 2023 e dizem: se continuássemos fumando, teríamos mais câncer. Parar de fumar reduziu mortes por câncer em 35%, ou algo assim, um número significativo. Mas isso reflete a prevenção, não um avanço nos tratamentos. A maior parte do progresso contra o câncer nos últimos 40 anos veio de pessoas parando de fumar. Hoje, a obesidade substitui o fumo e o câncer como fator de risco número 1. Voltamos quase ao ponto de partida, sem progresso real nos tratamentos. O problema principal é um mal-entendido fundamental sobre a natureza da doença. Essa é a questão. Não é cortina de fumaça como sociedades de câncer usam. É falha em reconhecer que câncer é doença metabólica, não genética. Olhe os tratamentos para pacientes com câncer. Quais são? Químio, radiação e novas imunoterapias. Ouvimos falar de novos medicamentos para câncer o tempo todo. Quanto mais desenvolvemos, mais casos de câncer surgem. Algo está claramente errado. Esses medicamentos se baseiam na teoria da mutação somática, a ideia de que o câncer é uma doença causada por mutações somáticas e que agora temos medicina de precisão, terapias direcionadas. Isso faz parecer que encontramos a solução, mas não é, porque a doença fundamentalmente não é genética. Então, a maior parte do que estamos usando é amplamente irrelevante e é tóxico, prejudica o paciente, custa muito dinheiro e realmente não faz o trabalho que se esperaria. Claro, há algumas pessoas que respondem muito bem e usamos essas pessoas para justificar por que precisamos continuar com esse tipo de estratégia. Mas a longo prazo, não vai ajudar a maioria dos pacientes com câncer que acabam morrendo, sofrendo com os tratamentos. E isso tem a ver em grande parte com o mal-entendido sobre qual é o mecanismo subjacente da natureza da doença. E como eu disse, é uma doença metabólica, que é alimentada por dois combustíveis, o açúcar-glicose e o aminoácido glutamina. Esses combustíveis impulsionam o crescimento celular desregulado, que é a própria definição de câncer. O que é câncer? É crescimento celular desregulado, divisão celular fora de controle. O que impulsiona esse crescimento? É energia que não requer oxigênio. E o que usa energia sem oxigênio? Mecanismos de fermentação. O que significa? Usar combustíveis que não precisam de oxigênio. E quais são eles? Esses combustíveis são a glicose e a glutamina. Parece bastante simples, certo? Então, por que ninguém está mirando nesses combustíveis para controlar o câncer? Porque acham que é uma doença genética, não metabólica, e não algo tão simples de resolver. Você mencionou no início como todo o progresso feito, ou pelo menos a maioria, é quando se trata de prevenção, porque as pessoas não estão fumando tanto.
Os médicos que estão aplicando esses tratamentos e os pesquisadores que estão desenvolvendo esses medicamentos, você sente que eles sentem no coração que estão progredindo? Ou eles estão alheios ao que você está falando, que é apenas o fator do fumo? Sim, acho que eles sabem. Tratam os pacientes. Claro, tem sucesso. Mas vêm muitos fracassos. A AMA, Associação Médica Americana, diz o que fazer. O padrão de tratamento é fixo, não questionam, seguem as regras. Para câncer de pulmão, mama, cólon, bexiga, tem protocolo. Cirurgia, talvez radiação, talvez tratamento, com medicamento. E pela graça de Deus, você sobrevive. Mas muitos não sobrevivem. Por isso, mais de 1.600 pessoas morrem por dia de câncer aqui. Mais de 8.000 na China, desenfreado globalmente. Falam que câncer substituirá doenças cardíacas como assassino número 1 no planeta. Se reconhecem que o câncer ultrapassará as doenças cardíacas como principal causa de morte no próximo ano, na China já ultrapassou, isso prova que não fazem progresso real. Se estivessem progredindo, as doenças cardíacas ainda seriam o assassino número 1. Mas o câncer agora está prestes a ultrapassar. Se há tanto progresso que é apenas cortina de fumaça, por que ainda há tantas mortes por câncer? São 1.600 mortes por dia. Pense no sofrimento causado pelos tratamentos. Algo realmente bem-sucedido diminuiria a mortalidade significativamente. O presidente Biden quer diminuir as mortes por câncer em 50% nos próximos 30 anos. Mas podemos reduzir isso em 5 anos. Sabendo que o câncer é uma doença metabólica, esses números são totalmente alcançáveis. Mude. O paradigma não é genética, é metabólica. Se tratarmos o câncer como uma doença metabólica, sim, conseguiremos o que Biden quer muito mais rápido, com certeza. Bem, o interessante é que você tem feito essa pesquisa, você e sua equipe e outras equipes por anos, e você montou este caso para o que vamos falar hoje. E estou curioso, o que acontece quando você e sua equipe publicam um artigo em uma revista importante e isso realmente simplifica as coisas? De novo, no que vamos entrar hoje. Como isso pode não ter o reconhecimento quando é tão óbvio que as coisas não estão funcionando da maneira atual? Sim, você sabe os motivos, certo? Existem vários motivos. Primeiro, há o dogma. Ele diz que o câncer é genético e que devemos seguir essa linha. Esse é um motivo. Outro motivo é a falta de conhecimento. A maioria dos oncologistas nunca sequer ouviu falar do que estou dizendo. Não leem os artigos científicos, eles não leem esses artigos. Então, se você não lê o artigo, como vai saber o que é certo e o que não é? Quando pacientes que têm grande sucesso com a terapia metabólica voltam ao oncologista, o oncologista diz: "Uau, isso é muito bom, continue fazendo o que está fazendo." Bem, você não quer saber o que estou fazendo porque não sou como o resto dos seus pacientes. Não, não quero saber. Continue fazendo. Essas são as respostas. O mais importante: é difícil aceitar algo quando o salário depende de não aceitar. Acho que esse é um dos maiores desafios. Não é só uma coisa, é um conjunto. Meus artigos são lidos, não se engane, só não são citados. São ignorados. Bem, minha curiosidade é só ir um pouco mais a fundo nisso. Por que não há um jornalista por aí percebendo que ele ou ela poderia basicamente fazer sua carreira, publicando um artigo que as pessoas entendam na revista Time, e levando isso Sim, para as massas? E você poderia receber um prêmio Nobel. Há tanto potencial aqui para alguém decifrar e filtrar essa informação numa publicação importante como a revista Time ou o The New York Times, de uma forma que as pessoas possam bem, entender, se apegar a isso e começar a ganhar algum impulso. não é fácil.
Um jornalista ouve, corre para centros como MD Anderson, Sloan Kettering, Dana-Farber e pergunta ao chefe de lá: "O que você acha disso?" A resposta é sempre: "Não há evidências suficientes." Em vez de olharem os dados, por que não perguntam aos pacientes que sobreviveram? Pergunte às multidões que estão sobrevivendo. Com isso, não pense que passa despercebido. O documentário Cancer Evolution, parte A, já desenvolvido, entrevista dezenas de pessoas consideradas terminais. Estou vivo, estou bem, estou vivo, repetidamente. Quanto tempo levará? E não esqueça, a maioria prefere The Bachelor a documentários. Olhe o que assistem. Acham que querem ver sobre câncer em vez de um programa emocionante como The Bachelor? Essa é a mentalidade, o pensamento. Pessoas já têm problemas, não querem falar de câncer, a menos que afete. Quando afeta, para onde vão? Melhores faculdades de medicina. Perguntam: e a metabólica? Ah, não. Se fosse real, teria ouvido. Onde estão os ensaios clínicos? Sim, eles só acreditam se houver um ensaio clínico. Mas você não pode fazer um ensaio com terapia metabólica como duplo cego. Seria eticamente imoral. São combinações de dieta e medicamentos, não dá para aplicar a estratégia. Da mesma forma que é feita hoje, pelas empresas farmacêuticas ao criar medicamentos para ensaios. Temos que redesenhar os ensaios, talvez compará-los com controles históricos. Por exemplo, para glioblastoma, um tumor cerebral, se sobrevive após 5 anos, talvez 5 ou 7% com tratamento padrão sobrevivam 5 anos. Não vamos colocar grupo de pacientes com GBM que recebem radiação e químio. Não farão o grupo controle crítico, fazem isso para muitos cânceres. Usaremos tratamento padrão, radiação e químio, mais terapia metabólica. Como funciona? Mas onde está o grupo de terapia metabólica isolada para comparar com o tratamento padrão, ou padrão com metabólica, ou metabólica sozinha? Simplesmente não dá para fazer. Desculpe. O sistema atual não permite que isso avance, pois Deus me livre. E se funcionar? Suponha que os pacientes com terapia metabólica vivam mais do que com o padrão ou padrão com metabólica. O que você acha que aconteceria? Então, me corrija se eu estiver errado, o que você está dizendo aqui é o fato de que não podemos ter um ensaio limpo onde possamos ver a terapia metabólica por si só por causa da ética. Sim, é a ética. O que eles estão fazendo? Ou, não tenho certeza se é você e sua equipe ou outros pesquisadores, mas o que conseguimos fazer é aplicar o tratamento padrão, quimioterapia, radiação, cirurgia e então aplicar a terapia metabólica depois que o corpo foi, entre aspas, detonado por eles. E, pelo que ouvi você falar em outras conversas, parece que a terapia sobre a qual vamos falar hoje, por ser tão eficaz, é capaz de ajudar as pessoas mesmo depois que o corpo delas foi detonado. Verdade. Pelo menos em alguns casos. Sim, certo, em alguns casos. Nem todos. Para glioblastoma, radiação liquefaz o cérebro, então não pode pedir a terapia metabólica. Para impedir isso, pode ajudar aqueles que sobrevivem. Houve estudos combinando o tratamento padrão com terapia metabólica e eles mostram melhora, sem dúvida. Mas poderiam melhorar ainda mais? Acho que massivamente, especialmente se não irradiassem o cérebro. Já mostrei que irradiar o cérebro é a pior coisa para um paciente com câncer cerebral. Por que é o pior? Porque libera massivamente os 2 combustíveis essenciais para o crescimento e sobrevivência das células tumorais, a glicose e a glutamina. Irradiar o cérebro libera glutamina, que alimenta as células cancerosas, tornando-as resistentes à quimioterapia e à radiação.
Isso é simplesmente loucura. Não importa quantas vezes eu escreva artigos detalhando como irradiar o cérebro causa recorrência e leva à morte, é como falar com uma parede sem nenhum impacto nas pessoas que aplicam esses tratamentos. Você tem que olhar para isso e dizer: uau, eles continuam tratando com uma terapia que sabem que não funciona, que pode levar à morte, e ainda assim a aplicam repetidamente. Por que fazem isso? O que explica alguém fazer isso com outra pessoa? Ninguém quer tocar nisso, pois exige mudar o padrão de tratamento. O padrão é escrito em pedra, gerando muita receita. Sem um modelo de negócios que substitua essa receita, o padrão se mantém, independente do resultado para o paciente. E as pessoas me perguntam: como pode dizer isso? Digo: por que não olham certidões de óbito? Por que não olham curvas de sobrevida dos grandes hospitais que aplicam essa terapia? É péssimo, e ainda assim fazem. Certo, vamos detalhar a terapia metabólica. Então, se alguém tem glioblastoma, como mencionou, sabemos da glutamina, e eliminá-la, além da glicose, é parte do tratamento. Vamos falar detalhadamente como funciona. Como começar? Com dieta e medicamentos. Bem, a primeira coisa com um GBM é a decisão crucial do cirurgião. Eles decidem, pois alguns GBM não operados rapidamente podem herniar e levar à morte em pouco tempo. Tudo realmente depende do cirurgião. Ele fará uma RM e vários outros exames para avaliar a localização, o tamanho, o impacto. Muitas vezes há um período de observação antes da remoção. A cirurgia, não somos contra ela. Centenas de artigos mostram que quanto mais massa tumoral é removida, mais tempo o paciente vive. Sem dúvida. A questão é que, no momento da observação, é uma massa muito agressiva. E isso vale para câncer de fígado, bexiga, cólon, pulmão, etc. Todos esses tumores têm muita inflamação no microambiente, tornando-o agressivo, inflamado. Você quer reduzir essa inflamação local ao máximo possível. Assim, quando for para a cirurgia, terá bordas mais nítidas, permitindo remover mais tumor. Atacar como um touro em loja de porcelana cria uma bagunça, estimulando as células a invadir e se disseminar. Você quer trazer o máximo de células de volta para a massa central. Pode fazer isso com jejum apenas com água ou dietas cetogênicas restritas. Isso reduz a inflamação, torna a massa menos agressiva, menos inflamada, mais contida. O cirurgião reduz a massa tumoral e o paciente sobrevive melhor por remover mais tumor. Como sabemos disso? Fizemos experimentos, calculamos vasos sanguíneos ruins, inflamação. Medimos biomarcadores e leituras bioquímicas. A demarcação entre tumor e tecido saudável fica muito mais nítida. A inflamação e a angiogênese, formação de vasos sanguíneos anormais, diminuem significativamente. As células tumorais começam a morrer. É uma resposta muito favorável que observamos. O cirurgião remove o tumor e depois o paciente volta para a terapia metabólica. Existem medicamentos que podem ajudar a facilitar dietas cetogênicas restritas e o jejum com água. Esses medicamentos visam glicose e glutamina nas células tumorais, sem afetar células normais, sem náusea, vômito, queda de cabelo. Você atinge o que as células tumorais precisam para sobreviver e torce pelo melhor. Não somos como Pablo Kelly, nosso paciente com site. Ele vive há mais de 8 anos. O tumor não está curado, cresce, mas indolente. A cada 3 ou 4 anos,
ele faz cirurgia e volta à vida. Muita gente pensa que devemos curar o câncer. Claro, todos querem a cura completa, mas a segunda melhor opção é aprender a viver com a doença. Se você tinha câncer terminal e agora não está mais nesse estado, ou está, mas vive muito mais do que o esperado, qual é o problema nisso? Você pode manejar a doença eficazmente, mantendo uma alta qualidade de vida. Talvez você ainda morra do tumor, mas não dentro do prazo que 98% das pessoas morrem. Você viverá muito mais tempo. A ideia é: esta é uma estratégia completamente nova para manejar o câncer. Está perfeita? Não. Entendemos os problemas? Sim. Podemos criar estratégias para lidar com eles? Com certeza. Este é um trabalho que está em andamento. Queremos que os pacientes com GBM vivam no mínimo 5 anos, não apenas 2 anos. Queremos ver metade dos pacientes vivos em 5 anos, o que simplesmente não acontece hoje. Posso listar câncer de mama, cólon, bexiga, fígado. Todos eles têm o mesmo problema fundamental: precisam de glicose e glutamina. Nós descobrimos isso, nós sabemos disso. É uma estratégia singular, ajustada um pouco diferente para cada tipo de câncer, mas é basicamente a mesma estratégia. Isso não é. O que a indústria quer ouvir, acredite em mim. Então, ao cortar a glicose que alimenta a célula cancerosa, permitindo que fermente e produza energia, você mencionou jejum com água e dieta cetogênica. Curioso, para quem adota uma delas como dieta para tratar o câncer. Há pesquisa mostrando uma melhor? Jejum com água é mais extremo. É mais eficaz ir a esse extremo? Não. Usamos a calculadora do índice glicose cetona, publicada aqui, que mostra ao paciente. Todo paciente com câncer sabe sua situação, é um medidor. Compra na Amazon. Medidor Keto-Mojo mede açúcar no sangue. Fura o dedo como diabético. Mede com tira. Você mede seu açúcar. Põe a tira no medidor e ele lê o valor. Aperta mais o dedo. Põe a tira de cetona. Põe no medidor. Ele te diz o nível das suas cetonas. Aperta o botão e você tem a proporção cetona-glicose no seu sangue. Normalmente, após uma refeição, essa proporção seria 50 ou 60. Para manejar o câncer, você precisa que essa proporção seja de 2,0 ou abaixo. As pessoas dizem: não sei se consigo atingir isso. Posso comer isso ou aquilo? Você não sabe? Verifique seu IGC, o índice glicose cetona, e veja o resultado. Aí elas dizem: ah, subiu para 20. Não coma, não é tão difícil. Eles dizem: é muito difícil. Baixar açúcar e aumentar cetonas. Eu disse: quer matar as células cancerosas? Qual o seu plano? Não é fácil. Não pensem que é. É muito mais fácil. Sentar na oncologia e receber veneno. Não faz nada. Senta, injetam. Terapia metabólica exige grande participação, grande esforço seu. O paciente tem papel-chave no manejo, senão, não funciona. Então, quando o paciente atinge aquele IGC baixo, o próximo passo é usar medicamentos específicos contra glicose e glutamina juntas. A dieta te deixa saudável, pressiona as células, mas você as atinge com baixas doses de outros, incluindo químio em baixa dose. Começa a martelar as células tumorais até eliminá-las e degradá-las lentamente enquanto fica saudável. Sem queda de cabelo, vômito. Células tumorais não sobrevivem em ambientes metabólicos hostis. Baixa o açúcar, toma pequenas doses de medicamentos reaproveitados, como listamos, e mais são reconhecidos. Então,
Não precisa gastar muito. Como disse, não precisa sofrer toxicidade. É fácil? Não. Sei o que faria. Acha que vou dizer: não posso comer rosquinhas, arroz, pão? Ok, isso pode ser seu sacrifício. Muitos conciliam com oração, oram, e isso ajuda a evitar o pão. Dá mais motivação para participar da cura. Descobrimos que o corpo humano tem capacidade incrível de se curar se tiver chance. Dê a chance, ele se curará. É difícil curar sendo irradiado e tratado com drogas venenosas. É difícil o corpo se recuperar. Acho que temos que mudar esse paradigma. A forma como o câncer é tratado. Podemos ter mais sucesso que hoje. Um ponto. A glicose no sangue ainda estará elevada. Mesmo jejuando com água por mais tempo, manteremos um nível relativo. Na minha cabeça, Sim. não é como comer arroz ou rosquinha elevando a glicose, mas há um nível basal, não importa o que faça. Como isso não basta para dar combustível às células cancerosas? Sim. Então, torna-se. É uma questão de dinâmica populacional. Quando você tem um nível suficientemente alto de açúcar no sangue por comer, carboidratos ou o que for, o cérebro está saciado. A maioria das outras células do seu corpo está saciada. Você já tem uma quantidade enorme de excesso de glicose porque está comendo alimentos que produzem glicose. Então, se você para de comer alimentos que produzem glicose, seu corpo agora tem que substituir a glicose por outra coisa. E eles mobilizam gorduras. E as gorduras vão para o fígado e o fígado produz corpos cetônicos. Mas o fígado também produzirá glicose através do processo de gliconeogênese. Mas a gliconeogênese não consegue suprir a necessidade de quanta glicose seu cérebro precisa. Então haverá uma escassez. Então o que vai acontecer é que seu cérebro vai pegar a pouca glicose que está disponível para suas funções e substitui o resto por cetonas. Isso priva as outras células do corpo de glicose. Elas também aumentam a demanda por glicose, pois é bom combustível. As células tumorais que precisam desse combustível competem com outras células que também o querem. Não competiriam com glicose alta. Estavam livres. Você baixa o açúcar. Agora, as células tumorais competem com as outras células e perdem a luta. As células normais queimam cetonas e glicose. As tumorais não queimam cetonas nem ácidos graxos. Elas estão ligadas a apenas dois combustíveis, a glicose e a glutamina, que é o aminoácido mais abundante no corpo. Nenhuma dieta atinge a glutamina, por isso precisa de medicamento para baixá-la, privando as células tumorais dos dois combustíveis-chave. Precisa saber usar células normais contra tumorais. Precisa saber reconstruir a energia bioenergética no corpo, forçando as células tumorais a lutar pela vida, enquanto o corpo normal transita para outro combustível. Esta é a estratégia principal. Outra coisa inegável: as células tumorais têm milhares de mutações. Todos sabem que elas têm mutações porque sua produção de energia é ineficiente. Elas produzem espécies reativas de oxigênio que causam mutações no DNA. Com células tumorais cheias de mutações, você coloca o corpo inteiro em um estado de restrição energética. Células normais evoluíram por milhões de anos para adaptar-se a estados restritos. Têm eficiência com pouca disponibilidade de moléculas respiradas. A célula tumoral tem mutações. Isso as aprisiona. Impede adaptações rápidas, pois mutações bloqueiam, não tem flexibilidade metabólica. Isso as põe em desvantagem competitiva contra células normais com flexibilidade metabólica. Junta tudo: falta de flexibilidade metabólica, restrição dos dois combustíveis essenciais. Mira nisso na transição. Células tumorais são eliminadas e degradadas lentamente. O material das células mortas é reciclado para células normais.
O corpo consome células tumorais como combustível. Nessas condições, é inacreditável. Quando entende a bioenergética do corpo, sabe como células tumorais podem ser destruídas. Eficazmente com poucas estratégias baseadas em biologia evolutiva e do tumor. Você falou sobre as mutações genéticas dentro do tumor. E para quem possa estar confuso, porque no início da nossa conversa dissemos que esse é o paradigma atual que os médicos seguem, as mutações genéticas. O que estamos dizendo, não estamos negando que existam mutações genéticas. É o fato de que estamos indo mais a Sim. montante. E dizendo que esses são apenas um fator que acontece mais tarde, não a causa real, Certo. no topo de tudo. Sim, estão corretos. Acumulam mutações, mais agressivo o tumor, mais mutações, mas bloqueiam a adaptação metabólica. Ao restringir os dois combustíveis essenciais para o tumor, para sua viabilidade, células tumorais não obtêm energia do oxigênio. Essa é a chave. A célula tumoral não obtém energia do oxigênio, só obtém energia da fosforilação em nível de substrato. Forma de energia sem oxigênio. Via ancestral. Células antes do oxigênio usavam esse mecanismo, energia sem oxigênio. Interessante. Pois células tumorais, como Otto Warburg mostrou anos atrás, com animais com tumores, ele dava cianeto, que mata o animal imediatamente. Mas células tumorais não morrem, crescem em cianeto, crescem sem oxigênio. Isso diz claramente. Uau, crescem em cianeto? Sim, já fizemos isso. Cianeto mata instantaneamente, mas não a célula tumoral. Por quê? Não usa oxigênio, usa vias metabólicas ancestrais para energia. Quais? O mecanismo de fermentação. Uau! Glicólise no citoplasma, glutaminólise na mitocôndria. Sabemos exatamente quais vias elas usam para sobreviver. Como eu sei, miramos nelas com nossas terapias. Mata os tumores na hora. Não é tão complicado, pessoal. Ah, uau! Porque a área está dizendo, ok, você tem 10.000 mutações aí. Nossa medicina de precisão vai mirar em uma dessas mutações, ou em algumas delas. Isso não vai funcionar. Cada célula tumoral tem mutações diferentes. Não funciona para a maioria. Algumas mutações alvo ativam o corpo e danificam o fígado, rins. Podem te matar mais rápido que o tumor, se tiver o mesmo epítopo em célula normal, que achava estar só no tumor. Imunoterapia atinge células tumorais com o marcador, mas também danifica fígado e rim com a mesma marca. Vemos doença hiperprogressiva. Você vê. Nos comerciais de câncer na TV, embaixo mata de 15 maneiras. Colocam isso bem pequeno. Deveria ser a parte principal. Este remédio mata de 15 maneiras, mas você pode ser um dos poucos sortudos a sobreviver. Mundo louco. Mundo louco, mas tem que conviver. Voltando à parte da dieta, então, sua pesquisa mostra que ou queremos adotar uma dieta cetogênica ou fazer jejum hídrico quando se trata de combater o câncer. E sabemos o que isso faz até agora, o que conversamos, corta o suprimento de combustível, a glicose para o câncer. Minha pergunta é, quando entramos nesse estado de cetose por qualquer um desses meios, as cetonas em si são parte da terapia? Elas estão atacando ou causando um ambiente do qual o câncer não gosta? Sim, bom ponto. Tentamos. Células cancerosas crescem. Na presença. Com glicose e glutamina, pode ter cetonas. Precisa de níveis muito altos, 10 milimolar, para cetonas serem tóxicas. No corpo humano, é difícil chegar a 10 milimolar. Então, a maioria das pessoas fica entre 2 a 4, talvez com sorte, 1 a 3, até 5 milimolar, talvez um pouco mais alto. O papel principal dos corpos cetônicos é aumentar a eficiência energética das células normais no corpo.
Esse é o papel principal. Além disso, elevar cetonas permite baixar açúcar no sangue ao máximo, pois pode injetar insulina em pessoa em cetose terapêutica. Por exemplo, se injetar alta dose de insulina em alguém sem cetose, causa inconsciência, convulsão epiléptica, morte, por remover todo o açúcar do sangue. Cérebro sem energia fica inconsciente. Se pegar essas mesmas pessoas em cetose terapêutica, como Drenick fez, eleve cetonas a cerca de 4 milimolar, injete alta dose de insulina, nada, sem efeito algum. Por quê? Cetonas substituíam a glicose como combustível cerebral. Se fizer a transição, cérebro muda de glicose para corpos cetônicos. Célula tumoral não muda de glicose para corpos cetônicos. Por quê? Precisa de boa mitocôndria. É a organela que obtém energia do oxigênio e está defeituosa, ineficiente, quebrada. Fosforilação oxidativa, parte dela está quebrada. Não usam cetonas ou ácidos graxos, pois precisam de mitocôndria saudável. Conhecendo a biologia do câncer e células normais, joga um grupo contra o outro no ambiente metabólico correto, e células tumorais perdem sempre. Sobre aquele experimento que você mencionou, onde alguém está em cetose e consegue usar insulina para realmente baixar essa glicose, isso foi apenas um experimento mental ou realmente foi feito? E se sim, isso é algo que pode ser terapêutico, para cortar ainda mais o suprimento de combustível para as células cancerosas? Pode ser. Artigo de Drenick, procure. Não acreditei. Pegou pessoas muito obesas em jejum só de água por 21 dias. Baixou açúcar e aumentou cetonas, injetou insulina, baixando açúcar para 0,5 milimolar, 9 miligramas por decilitro. Morte para quem? Não está em cetose. Ficaram bem, sem alteração cognitiva. Absolutamente. Provado que pode fazer isso. Pode baixar açúcar no sangue. Em cetose, está protegido contra hipoglicemia. Vai a hospitais e diz: baixem pacientes com câncer para 55 a 65 miligramas. Não, isso mata. Não sabem sobre cetonas? Não sabem fazer isso. São profissionais de saúde. Deveriam saber usar órgãos e sistemas uns contra os outros para tratar a doença. Voltando à sua pergunta, a terapia de potenciação da insulina pode ser um dos procedimentos usados. Sei que colegas em Istambul usam essa abordagem. Alguns tiveram bons resultados, mas pacientes devem estar em cetose terapêutica, nutricional, antes de mexer nisso. Não é algo para ser feito a longo prazo. Eles mostraram em estudos quanto tempo o paciente sobrevive, com níveis de glicose muito baixos, usando insulina em cetose. Fala de várias horas, não de vários dias. Para matar câncer, precisa aplicar pressão constante por tempo significativo, onde são gradualmente degradadas, decompostas e controladas. Insulina mata muitas células, talvez de imediato, mas não será. Eu acho que não. Pode ser usado ocasionalmente um pequeno pulso, mas não vou apostar em usá-lo. E também você tem que ter cuidado. Se seus pacientes não estiverem em cetose quando você fizer isso, você pode correr o risco de prejudicá-los. Há muitas coisas das quais se deve estar ciente antes de querer fazer isso. Mas a resposta para a sua pergunta é: sim, você pode baixar o açúcar no sangue para quase zero com uma terapia de potenciação da insulina enquanto o paciente está em cetose, não quando o paciente não está em cetose. Você nunca jamais faria algo assim. Outro desafio ao usar insulina em pacientes com câncer é que ela também é um hormônio de crescimento. Fico curioso sobre como isso pode afetar o crescimento do câncer em si. Como disse, não cresce sem energia. Energia é a chave. Duas coisas: metabólitos para crescimento e energia. Pode ter todos os metabólitos, mas sem energia para usá-los, morre. Tudo se resume à energia. O câncer precisa de duas coisas principais para crescer:
energia e metabólitos. Com esses metabólitos e energia, ele consegue cultivar células. A glicose e a glutamina fornecem essa energia e esses metabólitos. O nitrogênio da glutamina é essencial para a síntese de DNA, RNA e aminoácidos. Carbonos da glicose essenciais para a via das pentoses fosfato e matéria-prima para a síntese de proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Juntando tudo, carbonos desses dois combustíveis são essenciais para o crescimento tumoral. Não usam mais nada com capacidade suficiente para cultivar uma besta ineficiente, célula tumoral, que é ineficiente energeticamente, precisa de logística. Suprimento dos combustíveis para fermentação deve estar no ambiente em quantidade suficiente para alimentar a besta, pois precisa de muito combustível ineficiente. Essa é a chave. São dois combustíveis necessários, abundantes no microambiente, e o câncer cresce, resistente a quase tudo. Mas se remover esses combustíveis e limpar o ambiente, as células ficam vulneráveis para serem mortas e controladas sem toxicidade. Voltando à minha pergunta anterior sobre as cetonas, e se elas têm um papel terapêutico nisso, isso me faz pensar em cetonas exógenas, e sei que você mencionou que teria que ser esse nível realmente alto de cetonas no corpo antes que fossem tóxicas para o câncer. Estou curioso, já houve alguma pesquisa ou teste feito usando essas cetonas exógenas Sim, como houve. uma forma Sim. de adjuvante à terapia? Sim. Dom D'Agostino, amigo da Universidade do Sul da Flórida, desenvolve suplementos de cetona que pode usar. Descobrimos que em cetose terapêutica, onde cetonas estão em 3 a 4 milimolar e açúcar no sangue em 50 ou 60 miligramas por decilitro, tomar suplementos de cetona pode baixar mais o açúcar e elevar mais as cetonas, pressionando mais o tumor. Mas ainda não incorporamos isso em uma estratégia terapêutica. Baseia-se em dosagem, tempo e programação. Para aproveitar cetonas exógenas, precisamos acompanhar mais pacientes e medir açúcar e cetonas monitorando tumor não invasivamente por PET, RM, tomografia ou outras formas não invasivas, monitorando se há ligação entre encolhimento visível do tumor e níveis de açúcar e cetonas no paciente. Assim, obtemos informações mais quantitativas. Até onde sei, não foi feito. Agora, estamos no processo de quanto tempo podemos manter paciente vivo com alta qualidade de vida? Com nossos conceitos, mas levará mais pesquisa clínica e pré-clínica para a resposta exata. Falamos bastante da dieta, metade da equação da glicose sobre glutamina. Falemos das opções de medicamentos e fisiologia de como isso impede o câncer de usar esse combustível. Sim, bem, várias maneiras. Glutamina é o aminoácido mais abundante no corpo, mais alto que qualquer outro na corrente sanguínea. Chamam de não essencial, pois sintetiza da glicose. Essencial para a neurotransmissão cerebral, ciclo glutamina-glutamato. Metabólito crucial. No cérebro para manter neurônios funcionando. Metabólito essencial para células imunes, macrófagos, células T e B. Células imunes requerem muita glutamina e no intestino, a saúde intestinal. Células das criptas, etc., também consomem muita glutamina. Então, quando diz, ok, vamos mirar no câncer também. A célula metastática é grande, consumidora de glutamina,
pois, como mostramos, deriva de célula imune, macrófago. É hibridização por fusão. Espalham-se, mas ficam perto de células imunes. Elas suprimem células imunes, mas consomem glutamina. A questão é, como atacar a glutamina nas células cancerosas sem prejudicar as normais que também precisam? Por isso usamos uma estratégia de pulso. Pressionamos o corpo todo, controlando glicose, cetonas, baixando a glicose, mantendo pressão constante. Na célula cancerosa. Elas ficam menos agressivas, indolentes, menos inflamadas. Usamos baixas doses de inibidores de glutamina, que inibem a via da glutaminólise, da entrada ao succinato. Existe uma via de energia para células cancerosas. Podemos atingir essa via, mas estrategicamente para não prejudicar as células normais. Por isso pulsamos pequenas doses mantendo pressão. Colocamos as células cancerosas em estrangulamento metabólico, sem matá-las ainda, mas atingimos com pulso e morrerão. Faça isso sem prejudicar. É preciso entender a biologia fundamental. É preciso entender a biologia dos atores principais envolvidos no manejo dessa doença complexa. Não pode entrar como elefante despejando químicos, venenos, radiação. Pode se livrar de câncer assim, mas há um jeito mais fácil, mais estratégico, menos tóxico, entendendo como usar as vias contra si em células do microambiente tumoral. Degrada tumores até serem assimilados e usados como combustível. Está absolutamente certo. Não pode usar muitas drogas que miram a glutamina. Matará as células cancerosas, mas paralisará o sistema imunológico. Quem então recolherá os corpos mortos? Terá muitos cadáveres onde o tumor estava. Se não se livrar, bactérias podem causar infecção. Outro problema. Faça de forma lógica e estratégica para se livrar das células tumorais. Tudo fica compreensível, entendendo biologia dos atores principais, no crescimento da malignidade. Novamente. Fazemos isso há muito tempo. Estudamos biologia dos participantes no microambiente. Estudamos o que fazem cancerosas, porque espalham, como matá-las. Vemos sucesso em pessoas e cães. Vemos sucesso em nossa estratégia, lapidando-a para obter forma estratégica de lidar com o problema. Então, a ordem correta do tratamento, corrija-me se estiver errado, é entrar em um estado de cetose antes de começar a pulsar o DOM. Sim, porque mostramos em nossas publicações que conseguimos passar 3 vezes mais da droga que mira a glutamina através da barreira hematoencefálica até o alvo quando a droga era administrada sob cetose terapêutica. Então, se você tentar administrar a droga com uma dieta rica em carboidratos, dieta padrão americana, ou o que for, você só leva um pouquinho da droga ao alvo. Portanto, você tem que usar muito mais da droga. E quando você usa muito mais da droga, você corre o risco dos problemas de toxicidade que podem vir com o uso de qualquer droga administrada em quantidades excessivas. Então, o que você quer fazer é tornar essa droga superpoderosa, nas menores doses possíveis. E é isso que a cetose terapêutica faz. Ela permite que pequenas moléculas cheguem direto ao alvo em baixa dose, massivamente mais potentes do que teriam sido se não fossem usadas. Isso é outra coisa. Você tem que entender a biologia do problema para tornar seu sucesso muito maior do que teria sido. Novamente, o que estou falando com você, quase ninguém na área sabe nada do que estou dizendo aqui. E como eu sei disso? Porque eles não estão usando essas técnicas em suas clínicas. Se entendessem o que estou dizendo, estariam fazendo a transição para isso imediatamente. Mas não estão. Por quê? Nunca ouvi. Não sabia, pergunte a eles. Não sabia. Não há evidências.
Leu o artigo? Eu não li o artigo. Como sabe que não há evidências? Siga a lista. Dê um desconto a eles, por favor. Oncologistas. Nunca foram treinados a ver câncer assim. Memorizam coisas, sabem usar químicos e radiação para não matar o paciente. Não olham estratégias biológicas para matar cancerosas sem toxicidade. Nunca foram treinados em faculdades a usar combinações de dietas e drogas para manejar isso. Falta conhecimento, treinamento, motivação, junta tudo. E não tem o que digo, não tem isso na clínica. Uma coisa que me chama a atenção, falando de médicos, é que mesmo que assistam à entrevista, leiam seu livro, tem ramificações legais. Se tentarem algo É. alternativo. Como entendo, não sou advogado, estão de mãos atadas a seguir protocolo. Ou o conselho pega pesado. Outra camada nisso. Outra camada inteira. É disso que falo. Sem flexibilidade no tratamento padrão. Tratamento padrão nunca foi escrito em pedra. Deve ser usado, baseado em melhores práticas e resultados, até algo melhor aparecer. Algo melhor está aqui, mas por que não pode usá-lo? Há algo além do resultado do paciente por trás da incapacidade de usar esta nova abordagem para manejar câncer. Isso vira outra investigação. Por que não querem fazer? Quais as verdadeiras razões para não querer? Disse no começo, há várias razões por que não podem. Sim, administradores hospitalares. Você tem que olhar os resultados financeiros e orçamentos e todo esse tipo de coisa. Se você traz um protocolo de tratamento que não vai gerar a receita que você obtinha de outra coisa, então temos que reavaliar se queremos fazer isso ou não. As pessoas dizem, uau, você tem certeza disso? Vá em frente. Vá descobrir por que você não pode usar terapia metabólica isoladamente ao lado de. Ah, não pode. Por quê? Não passa no comitê de ética. Temos um grupo de médicos em comitês de ética que decidem, permitem terapia metabólica em certos casos, se feita com tratamento padrão. O tratamento padrão é o problema, livre-se do padrão, não funciona. Tratamento padrão para câncer cerebral, glioblastoma, não funciona. Não funciona para câncer de pulmão avançado. Não funciona para câncer de mama avançado. Não funciona para câncer metastático sistêmico. Tratamentos padrão não funcionam, matando a maioria, deixando-os morrer. Quando mudaremos tratamento padrão, longe de estratégias tóxicas, não baseadas na biologia da doença? Pergunta que as pessoas devem se fazer. Bem, Esse é outro isso, problema. como disse, remete ao que falávamos. Terapias como as que fala não só têm que superar câncer, mas também tratamento convencional empilhado. Fechamos o círculo. Sim, fecha o círculo. Principal coisa que dizem. Dieta cetogênica é segura? A cetogênica metabólica? Terapia metabólica é segura? Sempre se preocupam com segurança. Está brincando? Está dizendo que dieta cetogênica com restrição calórica é mais prejudicial que altas doses de radiação e químio? Deveriam perguntar se radiação e químio são seguras, não se. Dieta metabólica é segura. É invertido. Não faz sentido. Cetogênica é segura? Temos milhares de crianças usando dieta cetogênica para controlar convulsões. Milhares de crianças no mundo a usam para controlar crises epilépticas. Tentamos em paciente com câncer. Ah, não, cuidado. Pode não ser seguro para paciente com câncer porque, em relação a quê? Radiação e químio? O absurdo disso ultrapassa minha compreensão. Falando em segurança, penso na dieta, onde falamos em cortar certas coisas, entrar em cetose, adicionar uma droga, o que me faz pensar como tornar isso ainda menos invasivo e mais seguro para o paciente. Seria, em vez de dom, ter um alimento ou substância de alimento que fizesse o mesmo. Algo nesse campo que descobriu ou promissor onde pudesse ver. Alimento ou extrato de alimento, tomando lugar da droga? Bem, para a glutamina, ainda não. Para a glutamina, ainda não. Agora temos um artigo em revisão com um cachorro que tem um mastocitoma maligno no rosto.
E em algumas das minhas palestras mostrei fotos desse cachorro. Esse foi um caso meio surpreendente. Porque o dono, pai de Pat, levou o cachorro para clínica veterinária, descobriram sob o lábio um mastocitoma. Fizeram biópsia, era mastocitoma. Na literatura sobre mastocitomas em cães, triagens genômicas encontram muitas mutações nas células, como em outros tumores. V. Todo tipo de mutações. Queriam dar. Recomendação era químio e radiação, coisas padrão que fariam. Pai de Pat disse não, não queria, pois resultado nem sempre garantido, e animal ficaria debilitado, ficaria muito doente. Disseram, cachorro ficaria muito doente e resultado pode não ser cura. Ela disse, não quero, vou descobrir por conta própria. Ela voltou, a dona. Tudo isso está escrito no artigo em revisão e as avaliações são boas. Prevejo que será publicado. Mudou o cachorro para a dieta de vegetais crus. Okay? Por pouco mais de um ano, o tumor cresceu muito mais com dieta de vegetais crus. Dieta de vegetais crus não funcionava. Tumor ficou perceptível, grande, começou a invadir área, local, maligno. Era maligno por invadir tecido local, quando diagnosticado como crescimento menor. Dieta de vegetais crus o tornou maior. Ela leu nosso trabalho, reconheceu que cão é descendente do lobo. Cães são derivados do lobo. O que lobo come? Carne crua, lobo come tudo menos vegetais. Tiraram vegetais do cachorro e deram frango cru, óleo de peixe, um ovo cru. E óleo de coco, pequenas quantidades, colher de chá, colher de sopa. Cachorro teve restrição calórica, perdeu cerca de 8 ou 10% do peso. Em 3 meses, tumor enorme tinha sumido. Notável. Não usamos droga, nenhuma droga extra usada. Foi puramente a dieta que fez isso. Pessoas perguntam, falando de glutamina, como o tumor grande pôde resolver em curto tempo sem drogas adicionais? Resposta é: não sabemos. Sabemos que tumor crescia rápido e grande, mudança rápida na dieta o resolveu completamente. Cachorro, um pitbull, morreu aos 15 anos de insuficiência cardíaca. Tumor nunca voltou. Tumor eliminado em 2015, cachorro viveu até 2019. Claramente foi curado do câncer. Questão é, como explica? Remissão radical sem usar drogas que achamos mais bem-sucedidas. Resposta é, não temos 100% de certeza. Isso volta ao fato que células de mastocitoma tumorais carregadas de mutações que bloqueiam a adaptação metabólica. Células tumorais com mutações não conseguiram redirecionar metabolismo. Quando o corpo sob estado restritivo, células foram incapazes, obviamente, incapazes de ajustar. A coleção de mutações nas tumorais pode ser aliada. Quando colocamos corpo sob estado restritivo, cães têm adaptação, incrivelmente capaz ao estresse fisiológico. Se tem célula carregada de mutações, não terá capacidades, será eliminada para servir de combustível ao corpo. Isso é canibalismo autolítico. Pode acontecer em pessoas? Provavelmente para alguns tumores. Acontecerá para glioblastoma? Acho que não, talvez pudesse. Não sabemos. Mas se fosse eu com câncer de cólon, bexiga, etc., usaria drogas pouco tóxicas que impulsionariam a dieta para torná-la mais poderosa. Não arriscarei minha vida, sabendo que tenho drogas disponíveis,
que posso usar, não tóxicas, que eliminariam cancerosas mais rápido. Posso fazer jejum de 30 dias só com água, o que pessoas fazem, e eliminar câncer? Sim, é possível. Tenho evidências de clínicos que me disseram que cânceres dissolveram após 25 dias de água. Vários jejuns só de água assim. Bem, isso é difícil. Acho que maioria pensaria: consigo fazer mais fácil? Tem droga que acelere mais? Resposta é sim. Se quiserem tentar jejum de 21 dias só com água, 3 vezes por ano, para se livrar do câncer, não impedirei. Eu já vi funcionar. Mas se dissesse isso a paciente com câncer, ele acharia você louco. Até oncologistas acham você louco por recomendar isso, mas funciona. Não diria que é algo que todos vão aderir, especialmente se tiverem chance de diminuir estresse. Pessoas não. Ah, Jesus! Mas pode fazer tudo isso. Sim, funcionam. Talvez em alguns casos. Funcionou para o Guy Tenenbaum. A história dele está na web. Fez jejum só de água. Livrou-se do câncer de próstata avançado. Não digo que funcione para todos, mas gostaria de integrar dieta com drogas onde sei ter controle. E isso, para mim, seria uma forma mais lógica de proceder. Era onde eu queria chegar. Feliz que abordou isso, para comparar jejum de água versus protocolo de tratamento que falávamos. Sim, claro, podem funcionar, tenho evidências concretas que funciona, mas não é algo que muitos vão aderir logo. Detalhamos seu protocolo com dieta ou jejum e a administração intermitente do DOM. Fico curioso sobre o tempo. Depende do tipo de câncer, invasividade, tempo e outros fatores. Mas se alguém tenta protocolo assim, por quanto tempo normalmente precisa fazer isso para chegar a um ponto onde possa adotar dieta e estilo de vida para controlar o câncer em vez dessas outras coisas? Pois é, difícil. Boa pergunta. Não sei. Bem, quais opções? Quais opções? Bem, alguém diria: não quero fazer isso. Não quero fazer isso a vida toda. Resposta: talvez não precise, mas não há 100% de certeza sobre isso. Exemplo: caso publicado Pablo Kelly e outro de indivíduo que conheço da Noruega. E fez um filme sobre isso, todo em norueguês. Terje, da Noruega. Temos 2 exemplos para sua pergunta. Para responder, Pablo. Não fez radioterapia, quimioterapia, nem usou esteroides. O tumor dele cresceu por 3 anos, lentamente. Estava em dieta cetogênica meio carnívora, carnes e tal. Cresceu ao ponto que teve que fazer citorredução, remover cirurgicamente, porque todos vimos e dissemos: esta dieta sozinha, sem medicamento, não faz. Tumor regredir completamente. Fez citorredução. Primeiro, disseram que era inoperável. Não conseguiriam remover tudo. Após 3 anos de terapia metabólica cetogênica, olharam TCRM e disseram: isso pode ser citorreduzido mais do que antes. Ele disse: ok, remove o tumor. E o neurocirurgião disse: tiramos a maior parte. Ok. Pablo acha que está fora de perigo. Volta a não ter o mesmo rigor. Mantinha índice glicose-cetona bom, em torno de 2 ou abaixo. Após citorredução, disseram, parece que tiramos grande parte. Começou a voltar para uma dieta mais rica em carboidratos. Na próxima RM, uns 6 ou 8 meses depois, mostrou crescimento do tumor. Apavorado, voltou direto para a dieta restrita e via o tumor, imagens diminuindo. Depois de outros 3 anos, tumor cresceu, mas lentamente e foi citorreduzido. Passou por 2 citorreduções. Já ultrapassou 8 anos de sobrevida. Casou,
Tem 2 filhos. Não teria tido nada disso se fizesse tratamento padrão. Pergunta: terá que usar isso a vida toda? Até agora não tomou Dom, mebendazol ou outros medicamentos que sabemos funcionar. Está confortável com o que faz. Outro sujeito. Tinha melanoma, da Noruega, via lesões na perna. Aumentarem quanto mais carboidratos ingeria. Quando parou os carboidratos, via as lesões diminuindo visivelmente. Era como ter fotos do tumor aumentando e diminuindo. Inacreditável. Disse: se quero o tumor fora, tenho que parar carboidratos. Mudou dieta para carnes e tal, muito baixa em carboidratos, e está bem. Passaram anos e sabe que pode voltar, mas prefere mudar dieta e estilo de vida para não voltar. Essa é a escolha individual. Significa isolar-se da sociedade só para tumor não crescer? Não. Interage perfeitamente com todo tipo de gente, convenções, palestras e tal. Mas acho que provavelmente tem que restringir alimentos que fazem açúcar no sangue subir. Acho que é a forma mais segura, mas está jogando com a sorte. Não tenho ideia se alguém que controlou câncer por anos sem recidiva se sente bem com vida, saúde e, de repente, quer voltar e adotar dieta com muitos carboidratos. Não sei o que dizer. Não tivemos exemplos e publicações suficientes para mostrar. Pegar 2 grupos. Um metabolicamente controlado, indo bem, outro que foi controlado, bem. Manter esses na mesma dieta e estilo de vida e deixar outros retornarem, ao modo que viviam antes do câncer e comparar. Quem fará estudo assim? Pense nisso. Quem Falou iria querer sobre fazer isso? medicamento ao falar do caso Pablo. Não tinha Sim? certeza se usou algum. Usou Dom no início do tratamento? Não, nada. Ok. No segundo caso, usaram Dom. Não. Não. Sabemos que DOM funciona bem por estudos pré-clínicos. Funciona melhor em células metastáticas que em células tronco. Não que não funcione em células tronco cancerosas, mas montamos coquetéis dieta, medicamentos. Como disse, combustíveis são glicose e glutamina. Coquetel dieta, medicamento mantém células saudáveis, enquanto desliga glicose e glutamina. Então, alguns tumores são mais dependentes de glicose do que de glutamina, e alguns tumores parecem ser mais dependentes de glutamina do que de glicose. Mas isso não significa que eles estão restritos a um combustível em detrimento do outro. É só que a proporcionalidade de uso dos 2 combustíveis pode diferir. Então, nosso ponto de vista é: qual é a melhor terapia que irá eliminar esses 2 combustíveis simultaneamente? E então, se descobrirmos que ainda há algum nível de crescimento, porque não se esqueça, como eu disse, há muitas etapas naquela via da glutaminólise que poderiam ser alvo de alguns medicamentos. E ainda estamos aprendendo sobre isso. Acredite, não é caso encerrado. Abrimos porta para novas abordagens. Futuro, construiremos coquetéis, dieta, medicamentos melhores para cuidar células atípicas e tal. Dizemos apenas: a estrutura pela qual estratégia será construída sobre press-pose. Médicos, pessoal das clínicas, aperfeiçoarão isso vendo resultados. Como tudo que aprenderá, doses, tempo, programação para vários tipos de pessoas, pesos, sexo, idade, tudo deve ser considerado. Quantas outras doenças tem além do câncer? Vemos pacientes na clínica com infecções, exames horríveis, estão metabolicamente descompensados, diabetes tipo 2, pressão alta, todo tipo de coisa. Tudo tem que voltar ao semi-normal. Usa baixas doses de medicamentos para atingir e matar células tumorais, sem desequilibrar o paciente. Novamente, tem que ser artesão do entendimento do corpo humano e como funciona, e como melhor adequar paciente
à terapia. Quando se trata de pesquisa publicada e medicamentos como Dom e outros dessa família, isso se limitou a modelos animais até agora. Bem, não. Há ensaios clínicos com alguns desses medicamentos. Problema: ninguém combina medicamento com terapia metabólica. Querem ver se alvo de glutamina funciona. Sim, medicamentos para glutamina foram usados. Foi sucesso de vendas? Não. Torna-se mais potente combinado com dieta cetogênica? Com certeza. Mas não querem fazer isso. Because they want to get they're looking for. Não esqueça, FDA diz: se pacientes viverem 2 meses a mais, damos aprovação para o medicamento. Não queremos 2 meses extras, queremos anos. Mas não farão ensaio com dieta cetogênica porque caras da indústria disseram: não saberemos se é dieta ou medicamento. Temos que saber se é o medicamento. Disse: e o paciente? Não é o paciente, é a receita do medicamento que produzem. Novamente, qual estratégia? Manter paciente vivo? Ou transformar medicamento em sucesso de vendas? Nenhum será sucesso de vendas. Digo agora. Única forma de benefício terapêutico poderoso é saber usar medicamento com dieta apropriada para obter todo o poder. Até agora, ninguém quer fazer isso. Dada a natureza desta conversa, ela vai atrair muitas pessoas que têm câncer e provavelmente muitas pessoas que estão em um ponto de sua jornada onde sentem que não têm muitas opções diferentes e podem estar Sim. bem avançadas em sua jornada contra o câncer. Estágio Uhum. 4 sendo um extremo. Ou pessoas que têm outras pessoas em suas vidas lidando com câncer e procurando alternativas. Então, onde quero chegar com tudo isso? Parece que tudo isso é muito novo, e não há muitos lugares para recorrer para tratamento. Do tipo que estamos falando hoje, há muitos obstáculos no caminho das pessoas. Sim. Então, se fosse você ou alguém da sua família que viesse até você e dissesse: Dr. Seyfried, eu quero tentar isso. Para onde Sim. elas vão hoje em dia, já que isso é tão novo e não há muitas pessoas fazendo? Sei. Há pequenas clínicas começando nisso, mas como disse, pode ser fechado por não seguir tratamento padrão, por política. Nada a ver com clínica. Fecham porque não entendem, não sabem. Mas por não seguir protocolo, como disse, alguns poderiam perder licenças por isso. Não verá. Terapia metabólica discutida nas principais faculdades de medicina. Tem que lidar com isso. Muitos nunca ouviram falar de Otto Warburg. Muitos nunca ouviram falar do que falo. Tem essa barreira de interferência. Sim, é problema. How do we break? Como divulgamos? Tem que treinar médicos para saberem usar estratégia, tecnologia. Precisam ser educados. Isso não é insuperável. Algumas vias bioquímicas nos detalhes que sustentam o que digo. Exigem conhecimento aprofundado e pesquisa. Sem dúvida. Sou capaz de tirar da lama molecular e transformar em estratégia. Compreensível. Estou na lama o tempo todo. Tentando limpar e melhorar o que sabemos. Já avançamos em relatos de caso e resultados pré-clínicos para saber que este é o caminho. Já sabemos. Se sabemos, por que não vamos nessa direção? Porque há outras questões. Uma das maiores é receita. Como manter contas equilibradas? Tudo bem se eu trouxer nova estratégia para substituir tratamento padrão. Mas tratamento padrão gera muita receita. Como usar terapia metabólica? Quem tem modelo de negócios? Qual empreendedor apresentará? Modelo de negócios. Todos felizes se eu puder ganhar tanto com terapia metabólica quanto com radioterapia e quimioterapia. No momento não aconteceu. Procuramos empreendedores para descobrir como fazer,
pois acho que pessoas e pacientes querem. Problema é a receita que precisamos superar. E não sou esse cara. Não lido com descobrir isso para resolver. Meu objetivo: mostrar que este será o futuro do câncer. Temos que juntar outras peças para que seja assim. Podemos montar clínicas. Faculdades de medicina poderiam fazer isso com um programa de 6 meses. Sabendo dar aulas, reeducação e pesquisa. Mas quem ganhará dinheiro? De onde virá? Consigo controlar câncer sem toxicidade e barato. Ótimo, ok. Como isso ajudará a nossa indústria? Não sei. Alguém terá que descobrir, mas acontecerá. Pode adiar isso só por um tempo, porque quanto mais pessoas usarem essa abordagem e quanto mais sobreviverem mais que com o tratamento padrão, isso vai se espalhar como fogo e as pessoas vão querer. Vão ter que se adaptar, nós queremos, porque entendemos a biologia, miramos a essência do que as células precisam para sobreviver, sem toxicidade. E podemos fazer isso, com certeza. Já temos medicamentos, conhecimento, só não temos motivação para fazer. E isso eu não posso resolver. Para quem está desesperado e determinado. E sintonizado agora. Existem clínicas fora? Há coisas no exterior que podem procurar no México? Se não puder responder, tudo Sim. bem, mas preciso insistir para dar algo a quem Sim. sintonizou até aqui e se sente desesperado. O outro fator é o tempo, especialmente para quem está perto dos estágios finais. Não tem muito tempo. Sinto por elas. Quero que tenham algo prático para se agarrar no fim. Você se compadece. Pense em como eu me sinto. As pessoas vêm até mim. Recebo cartas de quem está nos estágios finais. Não creio que estejam vivas. Após tudo, estão desesperadas, no limite, indo para paliativos. Vêm perguntar: terapia metabólica ajuda? Resposta: não sei. Não digo. Não posso dizer: ah, sim, temos a panaceia. Não tenho. A questão é que temos estratégia planejada para controlar câncer, feita diferente do que fazem em grandes centros. É baseada em teoria subjacente diferente sobre a doença, e dizem que se detectar cedo, pode curar. Sim, verdade para terapia metabólica como para padrão. Mas, como mencionou Jesse, agora tem que usar terapia metabólica não só para matar células tumorais ou o que cresce, mas para corrigir dano massivo feito ao corpo por venenos, radiação e imunoterapias. Pede a nova abordagem não só para resolver o problema original, mas para consertar a bagunça que passou tentando usar procedimentos falhos. Isso é difícil de esperar, de terapia emergente. Que tente. Não significa que não possam se beneficiar. Vi o artigo sobre a mulher com câncer de mama da clínica em Istambul. De Ohio, câncer de mama triplo negativo avançado no cérebro. Muito ruim, fígado e cérebro. Quando o câncer espalha para outros órgãos, cérebro é fim da linha. Disseram, nada mais a fazer. A mulher foi para a clínica e ficou na emergência, perto da morte, mas recuperaram, trouxeram de volta e teve que passar pela terapia metabólica por uns 2, 3 meses. Eventualmente, voltou para o ZEUA. E está realmente... Sei que anedotas parecem loucura, mas ela está indo muito bem. Temos evidência do tumor, metástase, quão ruim era, e agora ela está viva e parece bem. Acho que temos que olhar para os sobreviventes no
o filme Cancer Evolution, onde Meg e Brad Jones entrevistaram pacientes, os chamados terminais que se recuperaram. A questão principal é quão saudável a pessoa está. Algumas dizem, passei por tudo, dizem que só tenho 6 meses. Como se sente? Me sinto bem. Se for o caso, pode se adaptar à terapia metabólica. Mas quando alguém liga dos paliativos e diz, pode me ajudar? É difícil. Odeio dizer, mas é difícil. Para qualquer coisa, não estariam em paliativos se algo tivesse funcionado antes. É decisão subjetiva. Precisa de equipe médica para tomar decisões, trabalhar com paciente, família, mas fornecer opções e oportunidades que talvez não tenham. Difícil dizer, fizemos tudo, não há mais nada a fazer. É terrível dizer isso a alguém após tentar tudo, gastar dinheiro, coisas malucas e nada funciona. Trágico, trágico. Toda essa questão do câncer é uma tragédia massiva. Humanity. Tragédia da humanidade. O que você acha dos exames de rastreamento? Muitos métodos: mamografia, biópsia por agulha, etc. Se Sim. alguém tem sintomas, sente que pode ter câncer ou o médico rastreia. Onde quero chegar, existe um contínuo de bom, melhor, ótimo. Na avaliação, ouvi falar de termografia menos invasiva. O que você acha disso? Bem, acho que qualquer imagem que seja não invasiva pode ser útil. Imagem não invasiva, como disse, termografia. Tentam trabalhar em biópsia sanguínea, líquida, que acho que o projeto Moonshot do presidente, odeio chamar assim, tem componente para pesquisar biópsias líquidas, onde coleta sangue e verifica marcadores de câncer, que prevêem se deve fazer certo tratamento, mas há falsos positivos negativos. Acho que ressonância, PET, qualquer coisa para avaliação. Meus colegas radiologistas, esse tipo de profissional, eles têm bastante certeza quando olham uma imagem. Não 100% de certeza, mas talvez uma porcentagem bem alta de certeza para saber se aquela massa que você está vendo é maligna ou não. Ok, agora, a área determina que para tomar essa decisão você precisa fazer uma biópsia do tecido, olhar no microscópio e então confirmar o que o radiologista já previu. Que sim, aquilo é maligno, porque eu consigo olhar as bordas, consigo olhar a imagem, a forma como ela se apresenta nos ângulos, e eles conseguem praticamente determinar se isso é ruim ou bom, ou quão ruim poderia ser. Mas a determinação final vem da biópsia, onde o patologista olha número e estrutura das células. Minha preocupação é que li muitos artigos onde o processo de coletar amostra pode provocar microambiente, levando à disseminação de células tumorais do próprio procedimento para examinar o tecido e determinar se é maligno. Se for benigno, nunca precisaria fazer biópsia. Se pudesse avaliar que seria benigno, pode remover e reduzir volume sem fazer mais. Mas se for maligno, a última coisa é biópsia, espalhando pelo corpo. Pessoas dizem, é raro. Concordo, não disse que é raro, não é comum. Biópsia de tumores causar câncer maligno terminal não é comum, mas há artigos suficientes para dizer que pode acontecer em múltiplos tipos, não só cerebral, cólon, mama, todos que vi, onde espalham células tumorais da biópsia. Sim, não acontece. Não é comum. Mas e o paciente que morre por isso desnecessariamente? Para essa pessoa, é o fim. Não precisava acontecer. Costumavam ter o morcelamento para pólipos uterinos. Retiraram. Por quê? É como cortador de grama.
tritura pólipos no útero, e pessoas desenvolviam câncer metastático e morriam pela trituração, porque se um pólipo fosse maligno, espalhava células. Tiveram que parar o morcelamento. É disso que falo. Tem que ser cuidadoso. Não cutuque a colmeia com abelhas dentro e as faça sair. Livre-se disso antes que saiam. Por isso disse, se vir algo, faça terapia metabólica. Veja se desaparece. E se não desaparecer e ficar menor, reduza o volume. Livre-se disso. Não vá mexer nisso. Esse tipo de coisa. Era onde eu queria chegar, feliz que decifrou. Existe um contínuo do ruim pro bom no rastreamento. Que nem certo. entra na terapia, tudo que falamos antes, outra área que Certo, pessoas têm certo. que decifrar e achar seu caminho. Absolutamente certo. Tudo tem que ser feito de forma estratégica, causando o mínimo de estresse e dano ao paciente. Cada paciente é diferente. Pessoas perspicazes que entendem de rastreamento podem decidir-se treinadas e serem cuidadosas com recomendações. Acho que muitos se beneficiarão, ou pelo menos não deixará alguns morrerem desnecessariamente por falta de conhecimento. Até aqui, focamos no tratamento para quem tem câncer e quer caminho alternativo. Quero concluir com você para quem está, entre aspas, em forma e saudável agora. E quero explorar seu conhecimento como quem conhece fisiologia do câncer, o que podemos fazer preventivamente para viver saudável e não chegar a ter câncer e ter que tomar decisões de tratamento que falávamos. Sim, bem, todo mundo gosta de falar sobre isso. Ninguém gosta de fazer. Prevenção do câncer Is something. é difícil. Em nosso estilo de vida ocidental. Todo mundo joga os dados, esperando não ter câncer. Dieta, estilo de vida. E cultura são responsáveis por termos câncer. Não só câncer, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade. Tudo ligado ao mesmo problema: má alimentação e falta de exercício. Se as pessoas estivessem realmente interessadas na prevenção do câncer, não teríamos essa epidemia de obesidade. Não teríamos se estivessem interessadas. Se obesidade é fator de risco importante, por que temos essa epidemia? Certo, pergunta simples. Por que temos essa epidemia de diabetes tipo 2 se estivessem interessadas em prevenir câncer? Porque diabetes, obesidade e tudo isso está ligado, pondo você em maior risco de câncer, pois nossa dieta e estilo de vida nos impedem da estratégia de prevenção. Look at. Veja o fast food. Nem precisa sair do carro, entregam pela janela, nem exercício para sair. Nossos ancestrais trabalhavam muito para conseguir comida. No Paleolítico, tínhamos que caçar, matar animais, esfolar, cozinhar, exigia muita energia e não há carboidrato nisso. Então, aborígenes não tinham câncer. Albert Schweitzer foi para a África e disse que a maioria nunca teve câncer. Não sabiam o que era. Esquimós, quando observados, não tinham câncer. Não comem. Comiam baleias, gordura e nunca tiveram câncer. Chimpanzés são parentes próximos. Nunca houve caso documentado de câncer de mama em chimpanzé. Ainda assim, câncer de mama substituiu doenças cardíacas como principal causa de morte entre americanas. Que diabos está acontecendo? Chimpanzé vive com dieta e estilo de vida que tinha ao evoluir. Nós não, longe de nossa evolução. Estamos em ambiente rico em alimentos pouco nutritivos, com pouco exercício, sentados em computadores, carros. Ok, aí está o seu risco. Então, como você previne isso? Bem, nós todos não vamos voltar a viver em uma caverna. Então a questão é, você tem que saber qual é o fator de risco para o câncer e tem que saber como preveni-lo. E como eu disse, se temos uma epidemia de obesidade, essa mensagem não está chegando.
Na verdade, estão culpando nossos genes pela obesidade. Nossos genes fazem o que evoluíram: armazenar energia. Passamos fome a maior parte da existência. Precisávamos boa fisiologia para armazenar energia, porque passamos fome, restrições em ambientes hostis. Precisávamos dessa energia. Genes evoluíram por dezenas de milhares de anos para armazenar energia. Agora estamos em ambiente com carboidratos pouco nutritivos por toda parte. Pessoas engordam, têm câncer e outras doenças. Se estivessem interessadas em prevenção, não haveria epidemia de obesidade. O fato de termos a epidemia significa que ninguém está interessado em prevenir. Não digo ninguém, mas muitos na sociedade não estão interessados em prevenção. Depois que tem câncer, o que vai fazer por mim? Não é difícil. Bem, acho que o grande desafio é que, para prevenir o câncer, você tem que ir contra muitas das formas como a sociedade está naturalmente seguindo hoje em dia, e você Sim. tem que fazer sua própria pesquisa e viver um estilo de vida, entre aspas, alternativo para tentar voltar, como você disse, aos tempos paleolíticos. Sim. Há muita coisa contra nós, exige esforço para Sim. entender e muita informação conflitante para quem decide aprender. Me compadeço das pessoas e espero que ter essas conversas ajude a esclarecer. E eu faço o que posso para esclarecer para mim e outros. Agradeço tudo que faz no mundo. Conversa fantástica. Cobrimos muito. Agradeço o trabalho que divulga. Desejo o melhor. Obrigado. Obrigado. E tem que perceber que a pesquisa que fazemos no Boston College depende totalmente de fundações privadas e filantropia. So, this is Quanto mais evidência pré-clínica eu obtenho, mais essa informação chega às clínicas, mais ajudamos pessoas. Pessoas podem nos ajudar apoiando fundações. Encontra fundações nas publicações que encorajo todos a lerem. São acesso aberto, não precisa ir à biblioteca. Obtenham online, leiam e vejam o que pensam. Se acharem bom, podem me enviar e-mail e dizer: tenho algo melhor que talvez queira tentar em seu sistema pré-clínico. Às vezes faço, e recebo informações assim. Bem, vamos pôr o link abaixo de como doar e linkar alguns artigos. E novamente, obrigado por participar. Tudo bem, Jesse, muito obrigado. Agora que terminou minha conversa com o Dr. Seyfried, vai querer continuar e assistir meu bate-papo com Fred. Aprofundamos na história de câncer dele e como superou o câncer de cólon estágio 3 em 4 meses. Vejo você lá. Então tô na frente do médico e ele diz: ok, tenho más notícias. É um câncer. Quanto mais eu